Um fã desafiou Michael Jackson a dançar na rua. O que ele fez virou lenda. Michael Jackson estava saindo discretamente pela porta lateral do Hotel Copacabana Palace quando um jovem de 19 anos bloqueou seu caminho e gritou: "Você só sabe dançar em cima de um palco com ensaio." 47 pessoas que passavam pela calçada pararam imediatamente. O que Michael fez deixou motoristas parando seus carros, turistas esquecendo suas câmeras e aquele jovem em lágrimas. E transformou uma rua comum do Rio de Janeiro no palco da performance mais espontânea e emocionante que testemunhas jamais esqueceriam. Era 11 de fevereiro de 1993, uma quinta-feira à noite, por volta das 22h30. O ar estava úmido e quente, típico do verão carioca, com aquela brisa salgada do mar que invadia a Avenida Atlântica. O céu estava limpo, cheio de estrelas que competiam com as luzes dos hotéis e restaurantes da orla de Copacabana. Michael Jackson estava no Brasil como parte da Dangerous World Tour, e o show no estádio do Maracanã estava marcado para daqui a 2 dias. 120 mil ingressos tinham se esgotado em menos de 5 horas quando foram colocados à venda 3 meses antes. A imprensa brasileira estava em frenesi total. Jornais estampavam manchetes sobre a chegada do rei do pop. Câmeras de TV acampavam na frente do Copacabana Palace 24 horas por dia. Fãs faziam vigília na calçada desde as 6 da manhã, esperando um vislumbre do ídolo. A segurança do hotel tinha dobrado o efetivo. Havia pelo menos 15 seguranças particulares de Michael, mais 20 seguranças do hotel, e a polícia militar fazia rondas constantes. Mas Michael estava inquieto naquela noite. Havia passado o dia inteiro trancado na suíte presidencial do 8º andar, revisando coreografias, testando figurinos, ajustando detalhes técnicos do show. Ele era conhecido por esse perfeccionismo obsessivo. Cada movimento precisava ser milimetricamente perfeito. Cada nota precisava estar no tom exato. Mas depois de 9 horas fechado naquele ambiente, ele precisava respirar ar fresco, sentir a energia da cidade, conectar-se com o lugar onde estava prestes a se apresentar. Michael tinha um costume peculiar em turnês. Gostava de sair disfarçado à noite para caminhar pelas ruas das cidades onde se apresentava. Queria sentir a vibração local, observar as pessoas comuns vivendo suas vidas, absorver a cultura autêntica, longe dos palcos e holofotes. Naquela noite, ele vestiu uma jaqueta jeans simples, boné preto puxado até os olhos, óculos escuros mesmo, sendo noite, e um lenço cobrindo parte do rosto. Parecia apenas mais um turista estrangeiro tentando se proteger do calor úmido. Ele conseguiu sair pela porta lateral do hotel, aquela usada pelos funcionários para entradas e saídas de serviço. Apenas 2 seguranças o acompanhavam, vestidos de modo discreto, mantendo distância de uns 5 metros. O plano era simples: caminhar pela orla por 20 minutos, sentir a energia do rio e voltar. Michael estava exausto. Havia dormido apenas 4 horas na noite anterior e tinha ensaiado por quase 7 horas naquele dia. Suas pernas doíam. Sua voz estava rouca de tanto cantar. Mas havia algo naquela cidade que o energizava de uma forma diferente. A Avenida Atlântica estava moderadamente movimentada para um horário de quinta-feira. Alguns casais caminhavam de mãos dadas. Vendedores ambulantes ofereciam água de coco, picolé, artesanato. Turistas tiravam fotos do calçadão famoso com seus desenhos de ondas. O som das ondas do mar se misturava com o barulho distante do trânsito e músicas vindas de bares próximos. Michael respirou fundo, sentindo o sal no ar, o calor na pele, a vida pulsante ao seu redor. Ele não tinha percorrido nem 50 metros quando viu um jovem encostado em um dos quiosques de água de coco. O rapaz tinha cerca de 19 anos, pele morena bronzeada pelo sol carioca, cabelo preto curto e crespo, vestindo bermuda surrada e uma camiseta branca desbotada. Estava descalço, os chinelos gastos jogados ao lado de uma mochila velha. Seu nome era Diego Henrique da Silva, mas todos o chamavam apenas de Diguinho. Diguinho não era turista. Era morador da favela do Pavãozinho, comunidade que ficava no morro entre Copacabana e Ipanema, a apenas alguns quilômetros dali. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro durante o dia, carregando sacos de cimento,
misturando massa, fazendo serviços pesados em obras pela Zona Sul. Ganhava cerca de R$ 200 por semana, quando tinha trabalho. Nas últimas 3 semanas, não tinha conseguido nenhum bico. O dinheiro estava acabando. Mas Diguinho tinha um sonho que parecia completamente impossível para alguém na sua situação. Queria ser dançarino profissional. Desde os 7 anos, quando viu Michael Jackson pela primeira vez na TV da casa de um vizinho, ele sabia que tinha nascido para dançar. Enquanto outras crianças da favela sonhavam em ser jogadores de futebol, Diguinho passava horas na laje de casa praticando passos que inventava, tentando imitar os movimentos que via nos videoclipes. Quando conseguia assistir televisão. Ele nunca tinha feito uma aula de dança formal na vida. Não tinha dinheiro para isso. Não conhecia ninguém que pudesse ensiná-lo. Tudo que sabia tinha aprendido sozinho, observando, praticando, caindo, levantando, tentando de novo. Seus pés estavam sempre machucados de tanto dançar descalço no concreto áspero da laje. Suas pernas tinham cicatrizes de quedas durante acrobacias que tentava fazer. Mas ele não desistia. A família de Diguinho tinha outros planos para ele. Seu pai, um homem de 51 anos que trabalhava como porteiro de um prédio em Ipanema, queria que o filho parasse com essa bobagem de dança e focasse em arrumar um emprego sério de verdade. Sua mãe, lavadeira que trabalhava para famílias ricas da Zona Sul, se preocupava. Filho, artista não paga conta. Você precisa pensar no futuro. Eles não eram maus. Apenas tinham medo. Medo que o filho sofresse, que passasse fome, que não conseguisse sobreviver. Mas Diguinho tinha algo especial. Quem o via dançar percebia imediatamente. Havia uma fluidez natural nos seus movimentos, uma musicalidade instintiva, uma paixão que transbordava. Ele não dançava apenas com o corpo, dançava com a alma inteira. Nos bailes funk da comunidade, quando a música tocava, um círculo se formava ao redor dele. As pessoas paravam para assistir. Filmavam com câmeras VHS quando conseguiam. Aplaudiam, gritavam, incentivavam. Michael Jackson era tudo para Diguinho. Não era apenas um ídolo musical. Era a prova viva de que alguém podia transformar dança em arte que mudava o mundo. Diguinho tinha memorizado todos os passos de Thriller. Conseguia fazer o moonwalk quase perfeito na laje de casa. Praticava o spin de Smooth Criminal até ficar tonto. E a performance de Billie Jean no Motown 25, ele tinha assistido aquela fita VHS copiada mais de 200 vezes. Sabia cada segundo, cada movimento, cada expressão facial. Quando soube que Michael Jackson viria ao Brasil, Diguinho chorou. Chorou porque sabia que jamais teria dinheiro para comprar um ingresso. Os ingressos mais baratos custavam $50, cerca de R$ 350 na cotação da época. Para ele, era o equivalente a quase 2 meses de trabalho. Impossível. Ele tinha tentado de tudo. Pediu dinheiro emprestado para amigos que também não tinham. Tentou fazer bicos extras. Até considerou vender suas poucas coisas de valor. Nada funcionou. Mas Diguinho tinha um plano alternativo. Se não podia ver Michael no palco, pelo menos estaria perto dele. Nas últimas 3 noites tinha dormido na calçada, em frente ao Copacabana Palace, junto com outros 40 ou 50 fãs. Esperava apenas ver Michael entrar ou sair do hotel. Um aceno, um sorriso, qualquer coisa. Seus pais não sabiam onde ele estava. Tinha mentido, disse que estava trabalhando em uma obra que precisava de turno noturno. Naquela quinta-feira à noite, Diguinho estava especialmente frustrado. Tinha passado o dia inteiro esperando. Michael não tinha aparecido nenhuma vez. A segurança estava cada vez mais rígida. Os fãs estavam sendo afastados cada vez mais para longe da entrada do hotel. Ele estava cansado, com fome. Tinha comido apenas um pão com mortadela no café da manhã e começando a sentir que aquilo tudo era inútil. Foi quando decidiu caminhar um pouco pela orla para esfriar a cabeça. Comprou uma água de coco de um vendedor ambulante com as últimas moedas que tinha no bolso. Encostou-se em um quiosque, tirando os chinelos dos pés doloridos, observando o mar escuro à sua frente. Pensava em desistir, voltar para casa, aceitar que sonhos eram luxo para quem tinha dinheiro, focar no trabalho pesado e esquecer a dança. Foi nesse momento que ele viu um homem caminhando pela calçada. Algo naquele homem chamou sua atenção imediatamente. A forma de andar,
Aqueles passos leves quase deslizando no chão. O porte. A postura ereta mesmo com as mãos nos bolsos. Diguinho tinha visto aquele jeito de caminhar milhares de vezes em videoclipes. Seu coração começou a acelerar. Não, podia ser. Seria loucura pensar que, mas quanto mais olhava, mais tinha certeza. A altura, aproximadamente 1,75, a estrutura corporal magra, o jeito de movimentar os ombros. Mesmo com o disfarce, mesmo com o boné puxado e os óculos escuros, Diguinho reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar do mundo. Era Michael Jackson, caminhando livremente pela Avenida Atlântica como uma pessoa comum, a apenas 15 metros de distância dele. Diguinho sentiu as pernas tremerem. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Suas mãos começaram a suar. A boca ficou seca. Ele tinha duas opções: ficar ali, deixar Michael passar e para sempre se arrepender de não ter feito nada. Ou aproveitar aquela oportunidade única, improvável, quase mágica. Ele pegou seus chinelos, enfiou os pés descalços neles e começou a caminhar na direção de Michael. Cada passo parecia levar uma eternidade. Seu cérebro gritava 1000 coisas ao mesmo tempo. O que você vai dizer? E se não for ele? E se os seguranças te derrubarem? Você só tem uma chance. Uma única chance. Quando chegou a cerca de 3 metros de distância, Michael percebeu a aproximação. Os seguranças imediatamente ficaram alertas, dando um passo à frente. Mas antes que pudessem interceptar, Diguinho abriu a boca e deixou sair a única coisa que conseguiu pensar naquele momento de nervosismo e adrenalina absoluta. Você só sabe dançar em cima de um palco com ensaio. As palavras saíram mais altas do que ele pretendia. Quase um grito. Pessoas na calçada viraram a cabeça. Um casal que caminhava a poucos metros parou. Um vendedor ambulante olhou na direção deles. Motoristas que passavam reduziram a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Michael parou completamente. Girou o corpo devagar na direção de Diguinho. Por um segundo que pareceu durar 1 hora inteira, ninguém se moveu. O som das ondas do mar parecia mais alto. O vento parou de soprar. Até o trânsito pareceu ficar mais silencioso. Os seguranças de Michael deram mais um passo à frente, mas Michael ergueu a mão esquerda, fazendo um sinal para que parassem. Ele tirou os óculos escuros lentamente, revelando aqueles olhos que Diguinho tinha visto em 1000 fotos e videoclipes. Eram ainda mais expressivos pessoalmente, mais intensos, mais humanos. Michael olhou para Diguinho de cima a baixo. Viu o jovem com roupas surradas, chinelos gastos, mochila velha. Mas também viu algo mais. Viu a postura, o jeito de segurar o peso do corpo nas pontas dos pés, as pernas definidas de quem dança. As mãos que se movimentavam nervosamente em um ritmo inconsciente. Michael reconhecia um dançarino quando via um. Você acha que eu só sei dançar em palcos? Michael perguntou em inglês, com aquela voz suave e aguda que Diguinho tinha ouvido em tantas entrevistas. Diguinho não falava inglês fluentemente. Tinha aprendido algumas palavras e frases básicas ouvindo músicas e assistindo TV, mas não o suficiente para uma conversa completa. Mas entendeu a pergunta e respondeu a única coisa que sabia dizer com confiança. Prove it. Dance here. Now. A voz dele tremia. As mãos tremiam. O corpo inteiro tremia. Mas havia algo naquele tremor que não era apenas medo. Era desafio. Era coragem nascida do desespero de quem não tem nada a perder. Era o grito de alguém que passou a vida inteira sendo invisível, finalmente tendo a chance de ser visto. Mais pessoas começaram a perceber que algo incomum estava acontecendo. O casal que tinha parado agora se aproximava. 3 adolescentes que passavam de skate frearam. O vendedor de água de coco largou seu carrinho e deu alguns passos na direção deles. Em poucos segundos, talvez 10 ou 15 pessoas formavam um semicírculo informal ao redor de Michael e Diguinho. Você dança? Michael perguntou ainda em inglês, mas mais devagar, articulando cada palavra. Diguinho entendeu. Balançou a cabeça afirmativamente com vigor. Yes, I dance. Michael Jackson. You, my inspiration. As palavras saíram. Atropeladas, com sotaque carregado, gramática incorreta. Mas a emoção por trás delas era universal. Michael sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Então dance comigo, Michael disse, dessa vez mudando para um português básico e improvisado,
que claramente tinha ensaiado algumas palavras. Aqui, agora. A multidão ao redor crescia. Já eram 25, talvez 30 pessoas. Alguns tinham entendido que aquele homem de boné e óculos escuros era Michael Jackson. Outros ainda não tinham certeza, mas sentiam que algo especial estava prestes a acontecer. Um senhor de uns 60 anos que passeava com seu cachorro parou completamente. Duas turistas americanas começaram a tirar suas câmeras das mochilas, mãos tremendo de excitação. Os seguranças de Michael trocaram olhares preocupados. Isso não estava no protocolo. Aquilo podia virar um tumulto. Mais pessoas continuavam chegando, mas Michael não parecia se importar. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com aquela energia que sempre surgia quando ele estava prestes a performar. Diguinho sentiu o chão sumir sob seus pés. Dançar, ali, na frente de Michael Jackson, com Michael Jackson, seu cérebro se recusava a processar aquilo como realidade. Tinha que ser um sonho, um delírio causado por fome e exaustão e desejo desesperado. Mas era real, terrivelmente, maravilhosamente real. Michael deu um passo para trás, criando um espaço. Tirou o boné, revelando o cabelo preto caindo sobre a testa. Tirou a jaqueta jeans, ficando apenas com uma camiseta branca simples. A multidão murmurou. Mais pessoas correram. Alguém gritou, "É o Michael Jackson", em português. O semicírculo virou um círculo completo. Carros começaram a reduzir ainda mais a velocidade. Alguns pararam completamente na pista. Motoristas saindo para ver o que estava acontecendo. Diguinho tirou seus chinelos. Precisava sentir o chão. Era assim que dançava melhor. Descalço, conectado, seus pés sujos e calejados contra o concreto da calçada. Tirou a camiseta, ficando apenas com uma regata por baixo. Sentia o coração explodir no peito. Sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Não agora. Não ainda. Qual música? Michael perguntou, fazendo o gesto internacional de cantarolar. Diguinho não precisou pensar. Billie Jean. Michael assentiu. Claro, sempre Billie Jean. A música que tinha definido uma geração. A música que tinha transformado o moonwalk em fenômeno global. A música que todo dançarino de rua do mundo tentava dominar. Mas não havia música. Não havia som algum além do barulho da cidade. Então Michael fez algo que deixou todos ao redor boquiabertos. Começou a fazer beatbox, aquele som de bateria criado apenas com a boca. O kick, o snare, o hi-hat. A linha de baixo icônica de Billie Jean sendo reproduzida apenas com sua voz. A multidão explodiu em gritos e aplausos. Agora eram pelo menos 50 pessoas, talvez 60. O círculo tinha se expandido, ocupando parte da calçada e até uma faixa da rua. 3 carros estavam completamente parados, faróis iluminando a cena como se fossem spots de palco. Mais câmeras apareceram, flashes começaram a disparar. E então Michael começou a dançar. Não era uma performance de palco. Não havia os movimentos exagerados e teatrais que fazia em shows. Era mais crua, mais real, mais íntima. Cada passo era preciso, mas relaxado. O moonwalk na calçada irregular de Copacabana não era tão suave quanto seria em um palco polido, mas carregava uma autenticidade que nenhum show poderia replicar. Michael deslizava pelo concreto como se fosse gelo. Diguinho ficou paralisado por uns 3, talvez 4 segundos, apenas observando, registrando na memória cada movimento do homem que tinha sido sua inspiração desde criança. Mas então, algo dentro dele se acendeu. Não era mais medo, não era mais insegurança, era pura paixão, pura necessidade de expressar tudo o que tinha guardado dentro por todos aqueles anos. Ele entrou na dança, e o que aconteceu nos minutos seguintes não foi uma apresentação, foi uma conversa. Uma conversa sem palavras, apenas movimentos. Michael fazia um passo, Diguinho respondia com outro. Diguinho tentava uma sequência, Michael replicava e adicionava um floreio. Não era competição, era colaboração. Era jazz improvisado em forma de dança. A multidão não parava de crescer. Eram 70, 80 pessoas agora. Alguns moradores dos prédios vizinhos tinham saído às varandas para ver. Uma senhora no quarto andar de um edifício debruçava-se perigosamente sobre a grade, tentando enxergar melhor.
Adolescentes se amontoavam nos degraus de entrada de um hotel próximo. O tráfego na Avenida Atlântica estava completamente parado em uma faixa. Motoristas buzinavam, mas não de raiva, de excitação. Diguinho fez um spin triplo que terminou em um freeze com uma mão no chão. A multidão explodiu. Michael parou de dançar por um segundo, apenas para bater palmas, um sorriso enorme no rosto. Então retrucou com aquele movimento impossível de caminhar inclinado que havia feito no clipe de Smooth Criminal. Impossível de replicar sem os sapatos especiais, mas mesmo assim o efeito era mágico. Michael continuava fazendo o beatbox de Billie Jean, mas algumas pessoas na multidão começaram a cantar junto, baixinho no início, depois mais alto. A música estava sendo criada ali mesmo, ao vivo, por dezenas de pessoas estranhas unidas por aquele momento surreal. Havia algo diferente na energia de Diguinho. Anos de dançar na laje, de praticar sozinho, de nunca ter tido uma oportunidade real. Tudo estava sendo canalizado para aqueles movimentos. Ele não estava dançando para impressionar. Estava dançando porque era a única forma que sabia de dizer obrigado para o homem à sua frente. Obrigado por existir. Obrigado por inspirar. Obrigado por fazer um garoto pobre de uma favela carioca acreditar que dançar poderia significar algo. Michael percebeu isso. Via além da técnica, além dos passos. Via a alma do rapaz derramada ali no concreto. E algo dentro de Michael se comoveu profundamente. Ele tinha estado em milhares de palcos, tinha performado para milhões de pessoas, tinha recebido todos os prêmios possíveis, mas havia algo naquele momento, naquela rua, com aquele jovem desconhecido, para aquela plateia espontânea, que tocava algo puro dentro dele, algo que o havia feito querer ser performer em primeiro lugar. Por 6, talvez 7 minutos, eles dançaram. O tempo perdeu significado. Para Diguinho, podiam ser 20 segundos ou 2 horas. Não fazia diferença. Cada segundo era uma eternidade de pura felicidade. Seus pés sangravam um pouco pela aspereza do concreto, mas ele não sentia dor. Suas pernas ardiam de cansaço, mas ele não sentia fraqueza. Seu coração batia tão rápido que parecia vai sair do peito, mas ele nunca tinha se sentido tão vivo. E então Michael começou a desacelerar. O beatbox foi diminuindo. Os movimentos ficaram mais lentos. Ele estava chegando ao fim da performance. Diguinho sentiu o momento chegando e seu coração apertou. Não queria que aquilo terminasse. Nunca queria que aquilo terminasse. Michael fez o moonwalk final, aquele movimento perfeito para trás, que era sua assinatura. A multidão explodiu em gritos, assobios, aplausos estrondosos. Diguinho fez um freeze final, corpo congelado em um ângulo impossível, braço estendido para o céu, e então caiu de joelhos, ofegante, suado, exausto, e finalmente as lágrimas que tinha segurado começaram a cair. Michael caminhou até ele. A multidão ficou em silêncio absoluto. Era um silêncio reverente, respeitoso. Cerca de 100 pessoas agora, e nenhuma emitindo um som, apenas o barulho das ondas do mar e a respiração pesada dos dois dançarinos. Michael se ajoelhou na frente de Diguinho. Ficaram na mesma altura, olhos nos olhos. Michael colocou as 2 mãos nos ombros do jovem, que tremia de emoção incontrolável. "What's your name?" Michael perguntou suavemente. "Diego", Diguinho conseguiu dizer entre soluços. "Diego, Diguinho, Diguinho." Michael repetiu sorrindo. "You are a dancer, a real dancer. Never stop. Promise me you'll never stop." Diguinho entendeu. Mesmo através das lágrimas, mesmo com o inglês limitado, ele entendeu perfeitamente cada palavra e balançou a cabeça freneticamente. "Promise. I promise." Michael abraçou o jovem. Não foi um abraço rápido ou formal. Foi um abraço verdadeiro, apertado, de quem reconhece em outra pessoa algo de si mesmo. Diguinho chorava abertamente agora, soluçava no ombro do homem que tinha sido seu herói desde que podia se lembrar de ter memórias. A multidão, que tinha permanecido em silêncio, começou a aplaudir novamente. Mas não era apenas aplauso. Algumas pessoas também choravam. Uma senhora de uns 50 anos, que assistia tudo da varanda do seu apartamento, enxugava lágrimas com um lenço. Um homem de terno, que tinha saído de um restaurante próximo, tinha os olhos vermelhos. Até os seguranças de Michael,
Durões treinados para não demonstrar emoção trocaram olhares comovidos. Quando Michael finalmente se afastou, ele tirou uma pulseira fina de prata que usava no pulso direito. Não era uma pulseira cara ou chamativa, era simples, discreta, mas claramente tinha significado pessoal. Ele segurou a mão direita de Diguinho e colocou a pulseira nela. Para lembrar, Michael disse em português improvisado: "You, Dancer, real." Diguinho olhou para a pulseira na sua mão como se fosse o objeto mais precioso do universo, porque para ele, naquele momento, era, não pelo valor material, que provavelmente era modesto, mas pelo que representava, a validação, o reconhecimento, a promessa de que seus sonhos não eram bobagem. Michael se levantou, ajudando Diguinho a ficar de pé também. Então fez algo completamente inesperado. Virou-se para a multidão e curvou-se. Uma reverência respeitosa como fazia no final dos seus shows. Mas desta vez, não era para uma plateia pagante em um estádio. Era para pessoas comuns que tinham parado suas vidas por alguns minutos para testemunhar algo mágico. A multidão explodiu mais uma vez. Pessoas gritavam: "Michael, Michael!" Algumas tentavam se aproximar, mas os seguranças formaram um cordão protetor. Michael acenou, sorriu, mandou beijos. Colocou o boné de volta, os óculos escuros. A transformação de volta para o disfarce foi rápida. Ele deu uma última olhada para Diguinho, que ainda estava parado ali, pulseira na mão, lágrimas no rosto, sorriso impossível de conter. Michael piscou um olho, fez aquele gesto característico de apontar com 2 dedos, primeiro para Diguinho, depois para o próprio coração, e virou-se para ir embora. Os seguranças o acompanharam rapidamente. A multidão abriu caminho. Em menos de 1 minuto, Michael tinha desaparecido na direção do hotel, engolido pela noite carioca e pelo mar de pessoas que ainda tentavam processar o que tinha acabado de testemunhar. Diguinho ficou ali, parado no meio da calçada por mais 10 minutos. Pessoas vinham falar com ele, parabeneá-lo, perguntar como se sentia. Ele mal conseguia responder. Estava em choque. Algumas pessoas tiraram fotos dele segurando a pulseira. Um jornalista de um jornal local, que estava passando por ali e tinha assistido tudo, pediu uma entrevista. Diguinho deu, ainda em transe, mal conseguindo formar frases coerentes. Quando finalmente voltou para casa naquela noite, eram quase 2 da manhã quando subiu o morro. Seus pais ainda estavam acordados, preocupados. Iam começar a brigar com ele por ter mentido sobre onde estava, mas pararam quando viram a expressão no rosto do filho. E quando ele contou o que tinha acontecido, segurando a pulseira como prova, a mãe começou a chorar. O pai, que sempre tinha sido cético sobre a dança, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois abraçou o filho e disse, pela primeira vez: "Talvez você esteja certo. Talvez você realmente deva seguir isso." Nos dias seguintes, a história explodiu. O jornalista que tinha entrevistado Diguinho publicou uma matéria no jornal O Globo com o título "Michael Jackson para. Show particular para dançarino de rua em Copacabana." Várias pessoas que tinham filmado trechos da performance com suas câmeras VHS começaram a distribuir cópias. Não existia YouTube ainda, mas as fitas passaram de mão em mão pela cidade inteira. A TV Globo conseguiu uma das gravações e exibiu no Fantástico no domingo seguinte. O vídeo era tremido, escuro, de qualidade horrível, mas capturava o momento. Mostrava Michael dançando na rua, mostrava Diguinho respondendo, mostrava o abraço final, mostrava a pulseira sendo entregue. 9 milhões de pessoas assistiram. Diguinho recebeu dezenas de telefonemas nos dias seguintes. Escolas de dança oferecendo bolsas integrais, produtores de shows querendo contratá-lo para performances. Até uma pequena companhia de dança contemporânea do Rio ofereceu posição de aprendiz remunerado. Pela primeira vez na vida, tinha opções, tinha oportunidades. Ele aceitou a bolsa de uma escola de dança respeitada em Botafogo. Começou a treinar formalmente. Ballet, jazz contemporâneo, street dance. Descobriu que seu talento natural, quando combinado com técnica adequada, era extraordinário. Em 6 meses, estava se apresentando em pequenos teatros. Em 1 ano, fazia parte de uma companhia profissional. Em 2 anos, estava ensinando aulas de hip-hop para jovens da própria comunidade onde cresceu.
Michael Jackson nunca soube de tudo isso diretamente, mas anos depois, em 1997, quando voltou ao Brasil para mais shows, alguém da sua equipe mostrou para ele um artigo sobre Diguinho. O artigo mencionava aquela noite em 1993 como o ponto de virada. Michael guardou o artigo. Segundo pessoas próximas, ele o mencionou algumas vezes, dizendo que aquela tinha sido uma das suas performances favoritas, não pelo tamanho da plateia, mas pela pureza do momento. A história daquela noite na Avenida Atlântica se tornou lendária no mundo da dança brasileira. Dançarinos de rua de todo o país conhecem a história de Diguinho e Michael. É contada como prova de que talento pode ser reconhecido em qualquer lugar, a qualquer momento. Como prova de que oportunidades podem surgir das formas mais improváveis. Das 100 ou mais pessoas que assistiram àquela performance naquela noite, muitas carregam a memória como um dos momentos mais especiais de suas vidas. Em fóruns online e grupos de fãs de Michael Jackson, pessoas que estavam lá ainda comentam: "Eu estava naquela noite em Copacabana, vi com meus próprios olhos." É um distintivo de honra, uma história que contam para filhos e netos. As gravações amadoras que existem daquela noite são consideradas relíquias. A qualidade é terrível. VHS de terceira geração, tremidas, escuras, com áudio abafado. Mas não importa. Capturam algo que nenhuma produção profissional poderia. Autenticidade absoluta. Michael Jackson, o maior performer do mundo, dançando espontaneamente em uma rua do Rio de Janeiro com um jovem desconhecido. Sem palco, sem roteiro, sem ensaio, apenas talento, paixão e humanidade. Para Michael, aquela noite representou algo que ele buscava constantemente, mas raramente encontrava: conexão genuína. Em meio à fama impossível, aos seguranças, aos hotéis de luxo, às multidões ensurdecedoras, aqueles minutos na calçada foram reais. O jovem não queria um autógrafo, não queria dinheiro, não queria explorar a situação, queria apenas dançar. Queria ser visto como artista. E Michael não apenas viu, ele validou, celebrou, elevou. A pulseira de prata permaneceu com Diguinho pelo resto da vida. Ele nunca a vendeu, apesar de algumas ofertas financeiras tentadoras ao longo dos anos. Quando começou a dar aulas, às vezes a levava para mostrar aos alunos. "Esta pulseira", ele dizia, "me lembra de 3 coisas. Primeiro, nunca desista dos seus sonhos. Não importa quão impossíveis pareçam. Segundo, oportunidades podem surgir nos momentos mais improváveis. E terceiro, talento reconhece talento, não importa de onde você vem." Diguinho continuou dançando profissionalmente até os 41 anos, quando uma lesão no joelho o forçou a se aposentar das performances. Mas não parou de estar envolvido com dança. Abriu sua própria escola na favela do Pavãozinho, oferecendo aulas gratuitas para crianças da comunidade. Centenas de jovens passaram por sua escola nos últimos 20 anos. Alguns se tornaram dançarinos profissionais. Outros simplesmente descobriram uma forma de expressão e disciplina que mudou seus caminhos. A parede da escola tem 2 fotos emolduradas. Uma é de Michael Jackson, no auge da carreira. A outra é uma das poucas fotos claras daquela noite em 1993. Diguinho e Michael abraçados, ambos suados e sorridentes, a multidão desfocada ao fundo. Entre as 2 fotos, uma placa com uma frase que Diguinho considera seu lema de vida: "Sonhos não têm endereço, talento não precisa de permissão." A história de Diguinho e Michael Jackson na Avenida Atlântica nos ensina algo profundo sobre o que significa ser verdadeiramente grande. Michael poderia ter ignorado o desafio daquele jovem. Poderia ter deixado os seguranças afastá-lo. Poderia ter considerado aquilo abaixo dele, um risco de segurança, uma inconveniência. Mas ele não fez nada disso, porque grandeza verdadeira não se mede pelo tamanho dos palcos onde você performa. Se mede pela generosidade do seu espírito. Não se mede pela quantidade de pessoas que te aplaudem. Se mede por quantas vidas você toca de forma genuína. Michael Jackson entendeu isso. Naquela noite, ele não era o rei do pop. Era apenas um artista reconhecendo outro artista. Um dançarino honrando outro dançarino. E quanto a Diguinho, ele provou que coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo.
Era impossível que aquele momento terminasse bem. Era impossível que Michael parasse. Era impossível que aceitasse o desafio. Era impossível que aquilo mudasse sua vida. Exceto que não era. Porque Diguinho teve coragem de tentar. E às vezes, só às vezes, o impossível se torna realidade quando você tem coragem suficiente para dar o primeiro passo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque parecia impossível? Quantas oportunidades você não aproveitou porque estava com medo? Quantos sonhos você arquivou porque alguém disse que eram irrealistas? A história de Diguinho poderia ter sido diferente se ele tivesse ficado ali, encostado naquele quiosque, vendo Michael passar. Poderia ter ficado com a história de quase vi Michael Jackson numa vez. Mas não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu coragem, escolheu ação, escolheu arriscar parecer idiota, arriscar ser rejeitado, arriscar falhar espetacularmente. E transformou aquela escolha corajosa em uma noite que mudou sua vida para sempre. Se você se emocionou com essa história de Michael e Diguinho, inscreva-se no canal para conhecer mais momentos que mostram quem Michael Jackson realmente era além dos palcos. Deixe seu like para o YouTube recomendar essa história para mais pessoas que precisam conhecê-la. E comente de onde você está assistindo e qual parte te tocou mais. Quero saber o que você sentiu. Michael Jackson nos ensinou que um gesto de reconhecimento pode mudar uma vida para sempre. Que grandes artistas não apenas performam, eles elevam outros artistas. Que a verdadeira realeza não está em coroas e títulos, mas em como você trata aqueles que o mundo considera menores. Esse é o legado que mantemos vivo aqui. Toda semana, uma nova história que você nunca ouviu sobre o rei do pop. Histórias que mostram a humanidade por trás da lenda. Os momentos que não entraram nos documentários oficiais, mas que revelam o verdadeiro caráter do homem que mudou a música para sempre. Obrigado por assistir. E lembre-se, seus sonhos não precisam de permissão. Seu talento não precisa de endereço. Às vezes, tudo o que você precisa é de coragem para dar o primeiro passo.